E aí galera, tudo bem? Faz bastante tempo que eu não faço um vídeo assim, né? Como eu sempre fazia aqui no canal, eu andando e conversando com vocês. E hoje vai ser assim, tá um frio aqui de lascar, mas eu quero falar de vocês sobre a fraude aqui nas eleições americanas. O que está acontecendo nesse momento? Por que tudo isso está acontecendo, né? Quais são os motivadores para tudo isso estar acontecendo? E o que o Donald Trump ganha com tudo isso? Antes de começar o vídeo eu tenho que mostrar para vocês, olha a cor dessa árvore, que coisa linda, né? Chegou o outono aqui, que é onde a gente está agora, que é o fall, fica tudo muito bonito. Olha a cor que tem umas árvores, você vê árvores com cores completamente diferentes. Mas agora vamos ao que interessa, que é falar da eleição. Então vamos começar o vídeo, né? Agora que eu já mostrei as árvores, já falei do que nós vamos falar, vamos começar a falar do vídeo, vamos falar da eleição. E o que importa nesse momento é entender o seguinte, em todo o processo democrático existe fraudes. Né? Sempre que você tem alguém ali instrumentalizando a decisão popular de milhões e milhões de votos, você vai ter fraude. Existe fraude em toda e qualquer eleição aqui nos Estados Unidos. É alguém tentando comprar voto, é alguém tentando, vamos dizer assim, forçar alguém a votar em você, é alguém pressionando você moralmente, assediando você moralmente para você votar num outro candidato. Isso acontece em toda eleição, em todos os países do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Tá? Então, primeira coisa, existe fraude na eleição? Existe. É bulletproof, né, que a gente fala, é a prova de balas contra a fraude? Não, não é. Agora, pode criar uma fraude na qual muda a eleição de presidente da República no número de votos tão expressivo que mude o resultado da eleição de presidente da República? E é isso que a gente tem que questionar. Porque assim, aparecer um ou outro indício de fraude de 10, 20, 50 votos vai aparecer em toda eleição. Agora, se isso é possível para manipular o resultado da eleição presidencial, é o que você tem que se questionar. E agora que ficou claro para todo mundo que fraude existe, vamos chegar no ponto. O que está acontecendo agora na eleição presidencial aqui dos Estados Unidos? O Donald Trump está indo nos estados na qual ele perdeu por uma menor margem possível de votos e está tentando brigar nesses estados para provar que existe uma fraude ali e que tem que haver recontagem desses votos. Então estados como, por exemplo, Arizona, como, por exemplo, Nevada, como, por exemplo, a Georgia, ou até a Pensilvânia, que tem 150 mil votos, sei lá, ele está tentando ir lá e reverter esses estados. Ele vai conseguir? Provavelmente não, mas isso não importa. O que importa é ele ir lá e questionar e fazer o barulho que ele está fazendo, que é isso que realmente ele quer. Então, assim, de todos os processos que ele entrou até agora, nenhum dos processos foi acatado por nenhum juiz. Todos caíram. E você vai falando assim, como assim, Edu? Você acabou de falar que tem fraude? Você acabou de falar que existe fraude em toda eleição? Como que os juízes não aceitaram atacar, não pegar nesse processo e deram continuidade? Porque o processo que o Trump está tentando fazer é para alterar o resultado da eleição presidencial. E não foi mostrado nenhuma evidência que comprove esse statement, né, essa declaração de que a eleição presidencial foi fraudada. Para você ter ideia, até esse momento não foi apresentada nenhuma prova física, nem foto, nem vídeo, nem, por exemplo, uma cédula eleitoral que foi fraudada pela campanha do Donald Trump. Zero. Você acha que uma fraude de um tamanho de 5 milhões de votos a mais para o Biden, você não teria uma foto, um vídeo, uma cédula adulterada, né? Eu acho que você teria, né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que depois que eles viram que esse tipo de narrativa não estava colando, eles começaram a narrativa que o software utilizado para fazer a contagem e a tabulação dos votos, esse software foi adulterado pelos democratas para dar a vitória para o Joe Biden. Desculpa que a rede está latindo, que ela acabou de ver um esquilo. E aí, na verdade, esse é um dos pontos que é mais interessantes ainda, né? Porque assim, quando você faz a contagem de votos, né? Cada mesário ali, ele vai fazendo a contagem de votos e ele cria uma outra cédula com a soma dos votos que ele fez. Então, fiz 60 votos do Biden, fiz 50 votos disso, fiz 70 votos daquilo. E aí eles pegam essa contagem desse mesário, né, dessa contagem, e aí essa contagem eles vão e colocam na máquina para fazer a tabulação do resultado. Então, assim, querendo ou não, aquele cara que estava ali contando, ele sabe
se o Biden ganhou nos votos dele ou se o Trump ganhou. O cara do lado também sabe, o outro também sabe, o outro também sabe, o outro também sabe. Então todo mundo naquela zona eleitoral ali tem uma percepção de quem ganhou. Quem ganhou? Foi o Biden ou foi o Trump? Então assim, aquela zona eleitoral, os próprios mesários, eles têm uma noção boa de quem ganhou, né? Porque você sabe, pô, deu o Biden ou não, deu o Trump. Se de repente você está fazendo a contagem ali e você viu que deu o Trump, mas o resultado final da Biden, você não acha que o próprio mesário ali, o próprio cara que está contando, não ia chegar e falar, opa, vamos recontar que tem alguma coisa errada? Ou você acha que eles acreditariam cegamente que o resultado deu exatamente o oposto do que a percepção deles estava dando? Então assim, até a história do software, que até agora é o grande claim, né, o grande coisa que o Trump está dizendo, tem zero evidência de fraude, zero. E aí, de novo, estou dizendo que o sistema é antifraude, que não vai ter fraude? Não. Mas estou dizendo que a campanha do Trump, né, que tem centenas de pessoas olhando a apuração dos votos, centenas de pessoas olhando a apuração dos votos, não conseguiu conseguir uma evidência e não conseguiram provar nada no software de coleta, estão dizendo que teve fraude. E assim, até para você entender como funciona, quando está tendo a contagem dos votos, tem uma pessoa que está contando o voto, e aí tem um fiscal do Partido Democrata e um fiscal do Partido Republicano. Você acha que se no final da contagem dos votos daquela sessão, eles não estão fazendo uma contagem paralela ali deles, se é Biden ou Trump, para bater no final? Então você acha que todos os fiscais de todas as zonas eleitorais do Partido Republicano e do Partido Democrata, todos são corruptos ao ponto de achar que teve fraude, tem provas de que teve fraude e não fizeram nada? Então assim, a narrativa é muito fraca. E assim, eu acredito no sistema eleitoral, eu acredito no sistema judiciário, e assim, a justiça vai ter que provar se teve fraude. E assim, no caso do Trump, ele vai ter que provar que teve fraude. Não o contrário, não é o processo eleitoral provar que não teve fraude. Ao contrário, o Trump tem que vir com a prova de que houve uma fraude. Para vocês terem ideia, os embasamentos dos processos do Trump contra as zonas eleitorais é tão fraco, que tem escritório de advogado saindo do pleito, falando assim, olha, eu não quero mais defender a causa do Trump. Porque primeiro, sabe que não vai dar em nada. Segundo, que sabe que vai danificar a própria imagem do escritório de advogados. Pô, vou defender um negócio que não tem o menor sentido, vai prejudicar a própria imagem do escritório de advogados. Então, você já viu advogado correr de dinheiro? Eu nunca vi. Eu tô vendo agora. Advogado correndo de dinheiro que ia ganhar da campanha do Trump, porque sabe que não vai dar em nada. Então os caras estão correndo, estão largando o processo, estão pedindo para o juiz para se desligarem do processo, porque eles acham que não vai ser bom para eles. Então, de verdade, se o advogado, que é o cara que vai ganhar dinheiro nisso, decidir não defender, vocês acham que tem algum embasamento? Mas aí eu cheguei na parte do vídeo que eu queria falar, mas por que o Donald Trump está fazendo tudo isso, né? O Donald Trump está fazendo isso porque, na verdade, é Davi contra Golias, né? Assim, ele tem feito piada com o Biden desde o começo da campanha dos democratas contra ele, dizendo que o Biden era um velho, caquético, que ia morrer, que ele não ia conseguir acabar a presidência, que se ele perdesse para o Biden, ele ia ter que mudar de país, porque ia ser uma vergonha muito grande para ele perder para o Biden. Ele dizia que, tipo assim, é o pior candidato que os democratas já colocaram para concorrer uma eleição, é o pior candidato que já disputou uma eleição nos Estados Unidos. Quer dizer, ele perder para esse cara que é tão fraco, pro ego do Trump, e não é só pro ego, né? Se você fala assim, o ego que se dane, mas a verdade, o Trump, todo o dinheiro que ele ganha hoje é baseado no branding dele, é na imagem dele, na imagem desse cara poderoso, fortão, que não usa máscara, que combateu a Covid, que é multimilionário, que é multibilionário, na verdade, né? Que tem vários negócios de sucesso, que tem um programa na televisão de sucesso, e aí de repente esse cara perde para esse cara fraco, velho, patético que é o Joe Biden. Você acha que vai pegar bem para a imagem dele? Então tudo isso que ele está fazendo é para manter o branding dele, manter a imagem dele de homem forte, que foi roubado pelos democratas. Então não importa que ele perdeu a eleição,
Não importa, importa a imagem que ele vai vender para vocês, de que ele é o bonzão que perdeu porque foi roubado. Não porque ele fez um trabalho ruim, não porque a população decidiu tirar ele de lá, entendeu? Então assim, ele prefere minar o processo democrático, minar a maior democracia do mundo, para ele sair bonito na foto. Para ele sair de que ele venceu e que roubaram ele. E aí a gente chega na parte final do vídeo que eu queria falar assim, mas o que o Trump ganha com isso, né? Qual que é a grande vitória do Trump dele fazer tudo isso, fazer esse papelão, né? De tentar reverter votos e tal. E assim, eu nem falei no primeiro item, mas assim, pra vocês terem ideia, quando teve a eleição do Bush com o Al Gore, que fizeram a recontagem na Flórida, a diferença de votos era de 1.700 votos. O estado que está mais perto para o Trump reverter são 14 mil votos. Né? Então assim, ele nunca vai conseguir reverter isso. E historicamente falando, uma recontagem de votos nos Estados Unidos mudou no máximo 500 votos durante uma recontagem de milhões de votos. Então assim, isso não vai acontecer. Mas mesmo assim o Trump quer fazer o barulho porque ele é o poderoso, o grandão, que é o Davi versus Golias. Como que o Davi, que é aquele cara pequenininho, vai ganhar de Golias? Né? Como que o Joe Biden pode ganhar de Donald Trump? Como? Isso não pode acontecer. Isso é fraude, não tem como um cara tão fraco na visão do Trump, um cara tão pequeno ganhar dele. É a mesma coisa, sei lá, o Barcelona jogar com o 15 de Piracicaba e o 15 ganhar do Barcelona. É mais ou menos como o Trump vencer a eleição. O que o Trump ganha com isso, né? O Trump ganha algumas coisas com isso. A primeira delas, se ele continuar com essa história de que foi fraude, o branding dele, né, que ele é um cara forte, que nunca perde e tal, continua. Mesmo ele já tendo declarado falência 6 vezes, mesmo ele tendo vários negócios que foram impugnados, mesmo ele tendo vários processos criminais contra ele, mesmo ele tendo sofrido impeachment na Câmara aqui nos Estados Unidos e só não tomou no Senado, porque o Senado é de maioria republicana, né? Então mesmo com tudo isso, ele vende essa história do cara que vence a adversidade, que ganha, e que mesmo assim é roubado por esse sistema político podre e nojento que ele fazia parte, né? Mas aí o que ele ganha com isso é o seguinte: primeiro, toda a narrativa dele de que a mídia está contra ele faz ainda mais sentido. E o que ele consegue fazer com isso? O grande boato que está rolando aqui nos Estados Unidos é que o Trump vai criar um canal de TV próprio para trazer a verdade para você que está aí. Né? Imagina só, 72 milhões de pessoas votaram nele. Imagina o potencial de mercado que tem um canal do Donald Trump agora aqui nos Estados Unidos contra o governo do Joe Biden. Imagina a audiência que esse cara vai conseguir. Imagina a audiência que esse cara vai concentrar no canal de televisão dele. A segunda coisa é o seguinte: ele venceu a eleição de 2016 sendo outsider, sendo aquele cara que veio de fora da política e ganhou dessa classe política que estava lá há muito tempo. Uma estratégia que alguém usou lá no Brasil também, mesmo sendo deputado há 30 anos, né? Mas a mesma estratégia. E aí, ele fazendo essa estratégia de que ele foi roubado, que teve fraude, ele consegue vender esse discurso de novo em 2024. Sim, o Trump perdeu a reeleição, mas ele quer se reeleger em 2024. Eu não duvido nada, quando chegar no dia 20 de janeiro, que o Biden assumir, ele nem vai aparecer na posse, ele não vai fazer uma transição oficial de governo para o Biden, para ele vender a história de que ele foi roubado. E aí no dia que ele sair, no dia seguinte, dia 21 de novembro, ou até mesmo no dia 20 de novembro, ele vai dizer que vai concorrer à eleição em 2024. Eu não duvido de nada que isso vai acontecer, tá? Então no ponto, assim, todo mundo está acreditando em fraude e tal. Eu quero que vocês coloquem a mão na consciência e pensem o seguinte: vocês realmente acham que o sistema democrático americano, na qual os republicanos ganharam dos democratas no Senado e na Câmara, eles iam fraudar só o presidente, não iam fraudar o Senado e a Câmara, né? Segunda coisa, se o Trump tivesse feito o mínimo no combate à Covid que ele deveria ter feito, ele teria ganho a eleição. Ele teria ganho. Terceira coisa, estatisticamente falando, o Biden ganhou em todos os mesmos lugares, em todos os estados. Toda grande cidade, todo subúrbio americano votou no Biden, não votou no Trump. Quem votou no Trump foi o interior dos Estados Unidos, aquela cidadezinha de 10, 20 mil habitantes. Esses caras votaram massivamente no Trump. E as grandes cidades
votaram massivamente no Biden. E estatisticamente falando, quando você olha o resultado da eleição, você vê exatamente isso. Se fosse fraude, você não acha que ia ter uma manipulação de, sei lá, dar um monte de cidadezinha pequena para o Biden? Você acha que é mais fácil você manipular o resultado de uma eleição numa grande cidade ou numa cidade pequenininha com 10, 20, 30 mil votos? Por 20 mil votos que o Trump perdeu, por exemplo, no estado como Nevada, você acha que não era muito mais fácil o Biden ir numa cidadezinha pequena que deu 80% Trump, ir lá e manipular esses 4, 5 mil votos para ele e ganhar a eleição? Então assim, coloca a mão na consciência. Eu sei que a gente tem as nossas preferências democráticas, né? E a gente torce mais para um lado, torce mais para o outro, mas coloca a tua mão na consciência. Você acha realmente que o processo americano é tão ruim, que alguém pode manipular o sistema desse jeito? Lembra que representa aquela bandeira ali, ó, a bandeira dos Estados Unidos. A bandeira dos Estados Unidos representa um país que foi construído por imigrantes e que foi uma das maiores não, a maior democracia do mundo durante o último século inteiro. Então você acha que de verdade houve uma manipulação para tirar o Donald Trump do governo, ou ele fez um governo ruim e as pessoas decidiram chutar ele de lá? Tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.